Casamento homoafetivo. Defendo e por que defendo? Nesse momento está sendo apresentado um projeto de lei que proíbe casamento entre pessoas do mesmo sexo, que tem como relator o deputado Pastor Eurico, com o apoio da maior parte da bancada evangélica, mas que não representam todos os evangélicos, é preciso ressaltar. Em 2011, o STF equiparou, ou seja, nivelou, igualou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo assim a união homoafetiva também como núcleo familiar. O relator Pastor Eurico, do PL de Pernambuco, tenta justificar o texto afirmando que o casamento, abre aspas, tem como ponto de partida e finalidade a procriação, o que exclui a união entre pessoas do mesmo sexo. Há aqui um ponto a ser considerado. Finalidade de procriação, será que podemos utilizar isso como justificativa quando o próprio Jesus, indagado sobre casamento entre homem e mulher, ele responde que nem todos poderiam se encaixar, como é o exemplo dos eunucos, que se fizeram por vontade e outros de nascença? Está escrito em Mateus 19:10. Os eunucos não podiam procriar. O pastor defende a aprovação do PL citando o parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, que diz que, para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento, alegando com isso a invalidação da união entre pessoas do mesmo sexo. Essa mesma Constituição que o pastor Eurico cita, diz em seu artigo 5º, inciso 4, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A inviolabilidade e direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes: promover o bem de todos sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Num Estado laico, fé não legisla, não faz leis. Isso é inconcebível em qualquer Estado democrático de direito e com toda a diversidade religiosa como o Brasil. A nós evangélicos é garantido por essa mesma Constituição a liberdade de culto, de crença. Todos querem seus direitos assegurados por lei. No entanto, evangélicos fundamentalistas, que tanto falaram que a igreja seria perseguida, é quem mais está perseguindo e querendo tirar os direitos de outrem já garantidos por lei. E se fosse o seu direito que estivesse na pauta, o direito que você hoje goza da liberdade de culto, religiosa e de crença, que alguma outra religião quisesse impor uma lei favorecendo sua crença em detrimento da religião cristã, como estaria essa bancada e a igreja? Como estaria a sua manifestação? Jesus disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus não opera no Estado, nas leis dos homens. No entanto, ele abomina e condena os homens que fazem leis injustas, como está escrito em Isaías 10:10. Ai dos que decretam leis injustas, dos escrivães que prescrevem perversidade. Fé não pode legislar. Crença não pode ditar regras e leis a toda uma sociedade. Ah, mas é pecado e nós temos a obrigação de dizer e pregar que é pecado. Você não vê Jesus fazendo isso em momento algum. E é preciso que pessoas entendam antes de tudo. É pecado. Mas pecado para quem? Esse conceito é a especificidade da religião judaico-cristã e de umas poucas crenças que consideram que é pecado a partir de sua fé e do seu Deus. E cada uma possui diferentes particularidades sobre. O evangelho não é imperativo, nem pode sê-lo. Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E é a partir de um entendimento não conceitual apenas, mas de um discernimento espiritual e um certo conhecimento sobre o que realmente Jesus pregou, porque ele é o nosso parâmetro maior, mas também por mais conhecimento sobre Bíblia e sua história ao longo dos séculos, como foi sendo traduzida, sobre o que é um Estado democrático de direito. Só a partir daí é que teremos uma maior tolerância para com o outro. É esse contexto de religiosidade tóxica, fundamentalista, que contribui para que o Brasil lidere a morte de pessoas LGBT no mundo. E não precisa ser cristão inclusivo. Isso nem era para existir, já que a palavra em si denota acepção de pessoas. Apenas não pode ser imputado pecado ao outro que não tem a mesma crença que você. O seu direito não pode se fazer valer em detrimento do direito do outro. Você tem a obrigação de não ser participante dessas mortes, desse sangue. Miqueias 3:10 diz que vos apliqueis a construir Sião mediante derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Para situações como essa, é preciso sair para fora dessa religiosidade, a refletir sobretudo que as leis que constam em Levítico legitimam também a violência, a morte por apedrejamento, a escravidão e a exclusão de tudo quanto estava fora da lei santa, que Moisés precisou dessa lei como instrumento para controlar mais de 1 milhão de pessoas que estavam sob sua autoridade. Era necessário para aquele tempo. Há uma fala de Deus usando o profeta Jeremias no capítulo 7:22. Porque eu não disse nem prescrevi nada a vossos antepassados no dia em que eu vos fiz sair da terra do Egito, em relação a holocaustos e a sacrifícios. Ora, então se não há holocausto nem sacrifício, não há sentença, porque pelos pecados eram oferecidos holocaustos e sacrifícios. Então, a lei foi realmente estabelecida por Moisés. Isso é bom para a gente refletir. O apóstolo Paulo diz o seguinte a respeito da lei, em Gálatas 3:10.
Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. E diz mais logo adiante: Cristo nos libertou da maldição da lei. É até compreensível, em certa medida, nós que fomos criados no Evangelho, ou pessoas que estão muito enraizadas apenas na doutrinação do que ouvem, repensar ou mudar certos conceitos e preconceitos. Eu estive muito tempo nessa condição. É difícil se libertar, seja por receio ou intolerância em ouvir o contrário, ou por medo de estar cometendo heresia ou apostasia, ao pensar diferente do que foi ensinado a vida toda, do que está na Bíblia. Mas gosto muito de olhar o exemplo de Jesus, que veio e contrariou a sua própria religião, trazendo e fazendo ensinamentos que, segundo os seguidores da lei, os sacerdotes, eram heresias. Inclusive foi esse excesso de religiosidade e de intolerância para com o outro que matou Jesus. No entanto, Jesus escandalizou seu tempo. E tanto eu quanto você o segue. Então, por que pessoas que seguem alguém que contrariou tanto as leis querem fazer valer leis do Antigo Testamento? Há alguns anos fui tomada por uma comoção, uma compaixão pelo sofrimento de pessoas LGBT. Ler e ouvir pessoas falarem sobre o sofrimento que era ter nascido assim, por se sentirem culpados diante da sociedade, de Deus e da igreja, isso me tocava a alma. Quando eu ia orar, era impossível não cair em lágrimas, como se eu sofresse a dor deles. E comecei a questionar a Deus sobre isso. No entanto, a desconstrução da doutrinação que eu tinha recebido a vida toda não foi fácil. Dúvidas, conflitos, se eu estava no caminho certo, se eu não estava indo contra Deus. É sempre muito duro desconstruir essas concepções religiosas, mas é libertador quando conseguimos. Então, para mim, era inconcebível como Deus poderia ter gerado pessoas, a sua imagem e semelhança, com toda a sua onisciência, pudesse estar alheio a essas dores. Pessoas são expulsas de casa todos os dias, não conseguem trabalho formal, muitos precisam se prostituir, são espancadas e mortas todos os dias. São execradas, consideradas abomináveis por grupos religiosos, tratadas como lixo humano pela sociedade, descredibilizadas por serem quem são. Tudo isso por opção. Opção, Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Peça discernimento a Deus e reflita se realmente faz sentido você acreditar em opção sexual ou ideologia de gênero. Ideologia é essa pauta excludente e arbitrária em nome da fé. Acreditar que pessoas estão passando tudo isso e muito mais por uma simples escolha é de uma ignorância e falta de empatia absurda. Você conseguiria enfrentar tudo isso apenas por uma opção, seja ela qual fosse? Pensa bem, não era muito mais fácil não assumirem essa opção e se resguardarem como fazem muitos héteros, hipócritas, pastores, padres, pais de família dessa tão falada família tradicional brasileira? Mas, afinal, o que me fez ver, então, que não há embasamento bíblico suficiente para crer que a homossexualidade é pecado? Trata-se de um assunto extenso e complexo, mas vou tentar abordar de forma clara e sucinta, se é que é possível. Não há um consenso entre teólogos estudiosos do grego e do hebraico sobre essa questão da homossexualidade ser algo de abominação para Deus, porque as traduções foram sendo alteradas ao longo dos séculos e meio que à revelia tradutores iam se apropriando de termos que pudessem substituir a palavra original por uma que pudesse dar conta do seu significado, como é o caso da palavra homossexualidade, que surgiu apenas em 1869, cunhada por um escritor e jornalista austro-húngaro e que não consta nos originais da Bíblia. Assim como a palavra sodomia, ou sodomita, que não aparecia em traduções até mais ou menos 395 da era cristã, vindo a ser utilizada para definir prática das relações entre pessoas do mesmo sexo, primeiramente o Filo de Alexandria, com base na passagem de Gênesis 19, onde Ló é importunado pelos sodomitas, homens que eram naturais da cidade de Sodoma, a trazerem para fora os anjos que estavam dentro de sua casa. Porém, segundo algumas passagens da Bíblia, os pecados dos sodomitas, no entanto, segundo algumas passagens da Bíblia, os pecados dos sodomitas, para Deus, estavam ligados mais à falta de hospitalidade, à avareza, à injustiça, à falta de misericórdia, prostituição, soberba, do que às práticas homossexuais, como a gente pode ver em Isaías 1:10, onde Deus diz: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus. Aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão. Flávio Josefo, em A História dos Hebreus, diz o seguinte sobre Sodoma, abre aspas: os povos de Sodoma, cheios de orgulho por sua abundância, grandes
riquezas, enriqueceram-se dos benefícios que haviam recebido de Deus e não foram menos ímpios para com ele do que ultrajosos para com os homens. Odiavam os estrangeiros e chafurdaram-se em prazeres inomináveis. Deus, irritado pelos seus crimes, resolveu castigá-los. Fecha aspas. Podemos dizer, então, que sodomita não tem relação direta e nem pode ser reduzida a uma categoria identitária, e que colocar homossexuais na categoria de sodomitas, além de um erro semântico, bíblico, é leviano, a menos que essas pessoas pratiquem as iniquidades relatadas pelos textos bíblicos aqui citados. Quanto ao famoso texto de Levítico 18:22, que diz: não te deite com um homem como quem se deita com uma mulher, abominação é. Não seria correto pegar esse versículo de forma descontextualizada e isolada, porque em Levítico 18:3, no início do capítulo, Moisés vai fazer narrativas sobre relações ilícitas, afirmando que não fareis segundo as obras da terra do Egito e de Canaã. Ele traz aqui à memória tanto costumes desses povos que tinham certas práticas de culto pagão, onde a participação de homens e mulheres que serviam aos deuses nos templos eram participantes de orgias. Como também ele faz referência a um conjunto de regulação que abrangia diversos pecados sexuais, incluindo sacrifício a Moloque, incesto e bestialidade. Assim, me parece claro que o contexto desse capítulo nos revela não a proibição de relação homoafetiva, monogâmica, que certamente era comum. Apenas demonstra e reforça o caráter moral de algumas proibições presentes nesse capítulo e que servem de fundamentação para os demais. No livro A História da Sexualidade, a Vontade de Saber, de Michel Foucault, notadamente podemos observar que a humanidade, a sociedade intelectual e eclesiástica, especialmente, tendem não só a distorcer e produzir novas concepções quanto a normas sexuais, mas também cercear todo e qualquer discurso. Vamos ver algumas traduções de Deuteronômio 23:17, na versão João Ferreira de Almeida corrigida. Diz o seguinte: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Agora vamos ver o mesmo versículo em outras traduções. Na tradução Nova Versão Internacional: nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Na nova tradução da linguagem de hoje: nenhum israelita, mulher ou homem, praticará a prostituição nos templos pagãos. Na Nova Versão Internacional: nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Na Almeida, Revista e Atualizada: não haverá dentre as filhas de Israel quem se prostitua no serviço do templo, nem dentre os filhos de Israel haverá quem os faça. E por fim, a King James atualizada: nenhum filho de Israel, homem ou mulher, poderá entregar seu corpo à prostituição nos templos pagãos. Agora vamos parar um pouquinho para pensar por que um pecado tão abominável para Deus só foi mencionado no Antigo Testamento, em Levítico e em Deuteronômio, e em nenhum outro local ao longo do Antigo Testamento é mencionado. Os grandes profetas, Isaías, Jeremias e Ezequiel, assim como os chamados profetas menores, tão relevantes no que diz respeito a pecados praticados por Israel, por Judá, também não fazem nenhuma menção. No entanto, Deus está o tempo todo nesses mesmos livros falando sobre injustiça contra os mais fracos, contra a soberba e a idolatria. A referência do pecado de Sodoma está descrito por Deus assim em Ezequiel 16:49. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade teve ela e suas filhas, mas nunca fortaleceu a mão do pobre, do necessitado. Jesus diz em Mateus 10:14 e 15: porém, se alguém não vos receber nem der ouvidos às vossas palavras, assim que saís daquela casa ou cidade, sacudi a poeira dos vossos pés. Com toda a certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Jesus está falando de hospitalidade. Não é estranho que tanto Deus quanto Jesus façam essa afirmação sobre Sodoma e Gomorra, considerando apenas os pecados da não hospitalidade, da soberba, como está escrito em Ezequiel, que logo o Filho de Deus não faça menção em nenhum momento, relatado nos evangelhos, sobre esse tema tão abominável ao Pai, mas que era muito comum para os gregos e romanos nos dias de Jesus, né? Que os outros apóstolos também, Tiago, Pedro, João, não façam menção. E, por fim, por que um pecado tão abominável não foi registrado por João no livro do Apocalipse, o livro das revelações dos últimos acontecimentos? Quanto às menções feitas por Paulo, seria muito extenso abordar aqui e considero também suficiente as minhas argumentações aqui expostas, ainda que possam te parecer insuficientes.
O intuito não é fazer você mudar de opinião, mas trazer uma reflexão. Mas vou tentar ao menos trazer uma discussão, ainda que simplória, sobre o texto da carta de Paulo aos Romanos 1:26, onde ele diz: por isso, Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações naturais por relações contra a natureza. E, igualmente, os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros. Logo no início do versículo, diz que Deus os entregou as suas paixões ou desejos. Alguns estudiosos, validados pelo original do grego quanto à palavra natureza, acreditam que Paulo está se referindo que não era de natureza dos homens e mulheres héteros, mas que era uma libertinagem, visando a apenas satisfação do desejo sexual. Sendo héteros, escolhiam conscientemente viver experiências homossexuais, não se referindo àqueles que eram nascidos homossexuais e que mantinham relações monogâmicas. Por isso, não podemos pensar em homossexualidade como promiscuidade. Há que se considerar que existem relações homoafetivas duradouras, baseadas no respeito e no amor, e que o que está em pauta nesse projeto de lei é absurdo, ofensivo e desumano, e que traz sempre a mesma problemática que me parece muito evidente, em que há uma insuficiência em Cristo quanto a certas questões, e para isso fundamentalistas religiosos recorrem à lei mosaica, sempre que é preciso validar questões que são apenas de cunho histórico-cultural, mas que eles transformam equivocadamente em questão moral. Transformam em tabu e silenciam aqueles que se atrevem a contestar qualquer forma de doutrinação e pensar contrária a isto. O que tem se apresentado no governo por essa bancada evangélica e por lideranças religiosas que apoiam essas ideologias é um projeto de poder apenas pelo poder, que só espalha e não ajunta, seletivo, que se ocupa de questões que não lhe diz respeito, como a sexualidade do outro, enquanto a sua não pode ser exposta nem questionada, quando na verdade existem questões sociais muito mais necessárias e urgentes que mereciam um empenho muito maior. Projeto de transformar o Brasil num país terrivelmente cristão ou evangélico e trazer o reino de Deus para a terra, quando o próprio Jesus disse que o seu reino não era daqui. Com falácias sobre a esquerda impor goela abaixo suas ideologias, quando na verdade são os próprios que estão fazendo isso o tempo todo, sob o pretexto de uma verdade e de uma religião que só pertence a eles mesmos. Jesus nunca impôs a sua presença nem a sua palavra. Antes, condenou os religiosos, os chamou de hipócritas, cobras, víboras e sepulcros caiados, e foi andar com os pecadores. Vou finalizar com 2 textos para a nossa reflexão. Um está em Ezequiel 34, apenas alguns versículos, que diz o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste. Mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber as águas claras, senão que sujais os restos com os vossos pés? Enquanto as minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Porquanto com o lado e com os ombros dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. O outro texto está em Tiago 3:13, que diz o seguinte: Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, há aí perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Aqui finalizo dizendo que Deus chama a cada um segundo o seu propósito. A você que é homossexual e evangélico, mas acredita que relação homoafetiva é pecado e que por isso prefere ficar sozinho, Paulo era hétero e também preferiu a castidade. A você que é homossexual e que vive um relacionamento afetivo, que é cristão ou não,
Não se condene, porque não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você é hétero, considera que, evangélico ou não, e considera que a homossexualidade é pecado, não há problema nisso. Defenda o seu direito de pensar, mas não afaste as ovelhas do bom pastor. Deixe-as se chegar a Deus. O véu foi rasgado. O evangelho é para todos. Não pode ser apropriado por nenhum povo. Nós não seremos julgados por amar e por acolher, mas sim por julgar, por excluir, por fazer acepção de pessoas simplesmente por pura intolerância.